Amados, nós temos o pastor Sérgio, é um irmão precioso que nós já conhecemos. E o pastor Sérgio teve uma oportunidade de lançar um livro, então ele vem como escritor, como compilador, não é isso, pastor? E eu aproveitei, né, que ele vinha e nós vamos dar a oportunidade para ele ficar à vontade e ministrar também a palavra. Amém? Nós temos bastante lugares aqui na frente, vocês que estão lá no fundo que quiserem chegar mais perto, fiquem à vontade. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Obrigado. Confiança. Né? Do casal que Deus plantou nesse lugar. E é uma satisfação estar com vocês novamente. Né? A última vez que nós nos vimos foi em outro endereço. Eu venho da cidade de Guararapes, da região de Araçatuba. Estava tomando conta na igreja de Lins, do nosso ministério de Parque América. E esse ano voltei para cá agora em janeiro, não sei por quanto tempo. Deve ter uma projeção aí de uns 3 ou 4 anos, não sei, mais ou menos. Talvez seja mais. Mas estamos aqui nesse período aqui apoiando o nosso querido apóstolo Dirceu, que também vos manda um abraço, saudação a todos os amados irmãos. Estaria aqui conosco, mas teve alguns contratempos lá. O pastor Nilo teve contratempo, o pastor Samuel teve que viajar também. Ele não pôde sair da casa, mas não faltará oportunidade. Nós estamos juntos aí, debaixo dessa unção. E também na unção desse homem de Deus que tem nos orientado tanto tempo. E podemos falar, eu e o pastor Wallace, um paizão, né? Acho que a palavra mais cabível para ele é um paizão, né? E que ama, que abraça e que puxa a orelha na hora que precisa. Então, paizão, glória a Deus pela vida dele. Este livro tem o título do Poder da Ressurreição. Na realidade, é fruto das mensagens dele, da influência das mensagens dele, o apóstolo Dirceu, nas nossas vidas. Nós ouvimos muitas vezes, o pastor Wallace vai lembrar, os amados vão lembrar, muitas vezes o pastor citando a seguinte frase: ser curado no poder da ressurreição, ser levantado no poder da ressurreição. Muitas vezes eu ouvi este homem de Deus usar essa frase, especificamente do poder da ressurreição. Usamos agora o poder da ressurreição, ou seja, várias vezes eu vi essa frase inserida nas ministrações, nas orações, e também muitas vezes para que se levantassem mortos físicos e também espirituais. Eu vi muitas vezes essa frase e me chamou a atenção. Amém? Para os que não me conhecem, pastor Sérgio Silva, seu servo, né? E agora, a partir desse momento, eu já estou aqui em submissão ao ministério aqui, Igreja Batista Vinde Adoremos, debaixo aqui da autoridade do pastor Wallace e do pastor El, né? Agora estou aqui a serviço de vocês, me submetendo a esse ministério e as regras dessa casa. Não tem nenhum problema. Qualquer casa que a gente chega, primeiro a gente pergunta como que é, né, as regras, e vamos seguir as regras da casa, que não é tão diferente, né? Não mudou praticamente quase nada. Mas de vez em quando eu estou na Assembleia de Deus, estou na Quadrangular, estou no Brasil para Cristo, enfim, tem uma liturgia diferente. A gente pergunta aos pastores como que é e fazemos assim, conforme a liturgia da casa. Aqui está tudo em casa, está tudo tranquilo, praticamente o mesmo ministério. À vontade. Estou aqui bem à vontade no meio de vocês. Né? Domingo passado eu estive ali na igreja El Leon, ali na Atlântica, e também foi muito bom, também tranquilo, mesma liturgia de culto, tranquilo, foi muito bom. Como disse bem o pastor Wallace, eu não sou escritor. Escritor, ele tem que criar uma ideia, criar uma história, ou criar uma tese, defendê-la. Então, esse é o escritor. Ele
Ele cria uma história, ou ele fala sobre uma determinada ciência e ele cria novas regras, novas teses, enfim. Então ele escreve sobre o assunto. Não, eu não sou escritor, sou um compilador, porque estou compilando da palavra de Deus e das ministrações que eu mesmo ministrei, muitas delas sobre a ressurreição, especificamente da nossa ressurreição. Da ressurreição de Jesus, é claro, se os irmãos não crescem na ressurreição de Jesus, nem aqui estariam. Se os irmãos não crescem na ressurreição de Jesus, nem participariam da ceia, não teriam sido batizados. Então é óbvio, eu estou aqui falando da ressurreição de Jesus, mas da minha, da sua, da nossa ressurreição. Amém? O assunto do poder da ressurreição é isso. O que me chamou a atenção, a frase foi muitas vezes falada ali pelo apóstolo, em Romanos 6,4, ele dizia: de sorte que sepultados com ele pelo batismo na morte, né, assim também andemos nós em novidade de vida, pela glória do Pai, ou pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, depende da versão. Mas aí vem a pergunta: como andar com uma vida nova todo dia? Como ter uma vida nova todo dia? A resposta está inserida no texto. Ele diz: assim como Deus ressuscitou a Jesus pela glória do Pai, assim também, ou seja, da mesma maneira, andemos nós com a vida nova, ou em novidade de vida. Como, pastor? Da mesma maneira que o Senhor Deus ressuscitou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, pela glória do Pai. Amém. É tudo pela glória do Pai. Aprove a Deus salvar-nos, aprove a Deus chamar você. Amém. Não pense que foi você que um dia deu na sua cabeça, achou bonito, achou legal a igreja, entrou aqui, você está aqui por seu bel prazer, sua vontade. Na realidade, você foi atraído, você foi chamado desde o ventre da sua mãe. Esse dia, essa hora que eu estou falando aqui agora, ela já estava marcada na eternidade, não tem nada por acaso, não tem coincidência. Aqui nós temos cristocidência, não tem nada por acaso. Esse momento, essa hora, tudo certinho. E você também, antes de iniciar esse assunto, eu quero dizer que você não é um erro da natureza ou da criação, né? Você não é um erro de percurso. Você não é um acidente de fecundação ou de gestação. Nem você que talvez venha de um abuso, não sei, um estupro, talvez, uma gravidez indesejada, talvez. Mas eu quero dizer que tudo isso é uma grande mentira do diabo. Na realidade, você é um projeto exclusivo de Deus e você não é um erro. Você é um acerto de Deus. Tanto é que não existe, dos 8 bilhões, já está passando disso, dos 8 bilhões de habitantes na Terra, não existe ninguém igual a você. Nem gêmeos, quíntuplos, sétimos não são iguais, são semelhantes. Cada um dos gêmeos tem a sua impressão digital diferente, tem a sua personalidade diferente, tem a íris do olho diferente. Então o ser humano, ele não é criado em série. Você é único. Guarde bem isso. Único. Não existe outro ser humano igual a você. E o plano, o propósito de Deus com a sua vida é exclusivo e único. E se você não cumprir o propósito de Deus na sua vida, vai atrapalhar a sua vida e a vida de outros também. Então é o propósito dele. Mas você não está aqui por acaso, você não é um erro de gestação, nada disso. Você é um acerto. Talvez não tenha sido, eu acho que eu falei no aniversário da minha neta, debutante de 15 anos, né? A mamãe dela, que é a minha ex-nora, né? Separado do meu filho, mas eu estive lá e a mamãe meio emocionada, falando
você não foi planejado, mas nós te amamos muito. Eu falei, me desculpem, né, na minha fala, né, eu tenho que corrigir isso. Eu quero dizer, Thalita, que você foi planejada sim. Você foi planejada na eternidade. E cada um de vocês aqui também foram planejados. Você não é um erro da natureza. Você não é um acidente de percurso. E você já nasceu vitorioso ou vitoriosa. Imagina a cena. Quero convidar você a se enxergar agora, olhando comigo no microscópio imaginário. Aí você põe a sua cabeça aqui no microscópio e dá uma olhadinha em você lá, de milhões de serizinhos, né? E só você chegou. Será que foi um acaso isso? No meio de milhões, para fecundar o óvulo lá da mamãe, você já nasceu vencedor e vencedora. Não é que você vai ser, talvez, um dia, se der, quando. Não, você já nasceu um vencedor, uma vencedora. Esse livro fala sobre isso, do poder, o poder que há na ressurreição de Jesus Cristo, na minha e na sua ressurreição. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses, que é dos versículos inseridos nesse livro, capítulo 3, versículo 10. Enquanto você vai abrindo, eu vou ganhando tempo aqui e contando para você a história desse livro. A história desse livro é na pandemia. Foi na pandemia. Um dos culpados, ou um dos influenciadores da escrita desse livro foi o pastor Rui Prates. Na pandemia, eu vim na São Paulo de vez em quando, e ele dizia, pastor Sérgio, o Sérgio me chama de Serginho, por causa da criação juntos, né? Ele falou, traz uma palavra de incentivo, palavra de ânimo à igreja, porque os irmãos estão realmente muito amedrontados e alguns até apavorados, e não era para menos, tendo em vista que a pandemia deixou mais de 500 mil famílias enlutadas. Isso se não teve erro de conta. E nós, pastores, passamos também o luto com vocês, porque nós chegamos a fazer 3, 4 velórios no dia. Velório não, só a entrada no cemitério, não podia ter velório, e era tudo uma coisa muito rápida, e além da separação, era a violência de não poder haver nem sequer um velório. Foi um momento muito terrível, difícil, mas o pastor Rui dizia, traz uma palavra. Eu falei, mas nós temos uma palavra. Nós já temos uma palavra. O que está acontecendo é que o inimigo está nos enganando. Tem um pequeno ditado no interior que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Diz que esse é o pior cego. De todos os cegos, diz que o pior deles é aquele que não quer ver. É aquele que enxerga, tem a sua visão perfeita, não precisa de um ajudante como esse aqui, mas simplesmente fecha os olhos e diz assim, eu não quero nem ver. Eu não quero olhar. Eu não quero ver. De que isso vai dar, eu não quero ver. Então diz um pequeno ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. E Satanás, sabendo disso, que ele não pode mais barrar agora esse poder da ressurreição, ele trabalha com uma coisa chamada engano. Satanás agora, quero lembrar com vocês, antes de ler Filipenses, você está lá no 3:10 comigo, né? Antes de ler lá, eu quero lembrar com vocês João 10:10 antes de Jesus e João 10:10 depois de Jesus. João 10:10 antes de Jesus diz, o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir.
ponto e vírgula, disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Quando Jesus fala isso, Jesus ainda não tinha sido oferecido, Jesus ainda não tinha sido crucificado e Jesus ainda não tinha ressuscitado. Então agora Satanás não tem mais poder de matar, de roubar ou de destruir. Na vida de um cristão, não. Na vida da pessoa que não conhece a Jesus, sim, ele continua tendo esse poder de roubar, matar e destruir. Mas esse inimigo, ele foi destronado, ele foi arrancado o seu poder, o seu aguilhão, a sua fortaleza, a sua força. Jesus nos ensina isso em Lucas 11, vocês conhecem bem, estou falando aqui a crentes, pessoas que leem Bíblia. Ele diz que quando o valente se levanta, ele guarda armado tudo quanto tem, mas sobrevindo outro valente mais do que ele, lhe dá uma surra bem dada, lhe arranca a armadura, e nós cantamos: despojando os principados, despojando as fortalezas, despojando os príncipes, os expôs publicamente à vergonha. Satanás hoje é um ser derrotado, vencido e envergonhado diante do seu exército, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui no nosso meio, no meio da sua igreja. General de guerra, forte e poderoso. Então agora ele não pode mais. E também não pode mais de um texto que está inserido nesse livro, que é lá em Hebreus 2, 14 e 15, ainda antes de ler Filipenses. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, ou ele que está aqui no nosso meio, participou das mesmas coisas. Para quê? Pela morte. Guarde bem, pela morte. Pela morte. Aniquilasse. O que é isso, pastor? Assim, ó. Não é debaixo do seu pé não, tá? Faça derrota dessa não. É debaixo dos pés de Jesus. Amém? Aniquilasse. Dá uma esfregadinha ainda na cara dele. É assim que Jesus fez esse campeonato. A profecia diz para a mulher: realmente você foi enganada pela serpente. Eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Os filhos da serpente vão te morder o calcanhar, mas do teu ventre vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Mas ao mesmo tempo que ele pisar a cabeça da serpente, a serpente vai morder ele e vai matar ele. É o guerreiro ferido. Mas o que a serpente não sabe, porque não foi falado lá, é que esse guerreiro ferido ressuscitaria. Porque ao mesmo tempo que ele pisa, a serpente morde. E ele morre. É o guerreiro ferido. Só que o guerreiro ferido, ele é sepultado. Mas ao terceiro dia, Satanás não sabia. Se é para ele, ele dá para o bem forte, vivo. Então, esse texto, Hebreus 2, 14 e 15, que eu estou citando, ele diz que, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Pela morte. Pela morte. Satanás nunca imaginaria isso. Pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Olha só o verbo: que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Versículo 15: e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, da pandemia, que com medo da morte no dia a dia, que com medo da morte não entra no velório, na sala de velório, que com medo da morte não consegue ver o corpo do próprio pai, da própria mãe, que com medo da morte não consegue ver o corpo do seu irmão, da sua irmã, que com medo da morte não aguenta chegar perto de um caixão. Versículo 15: e livrasse todos aqueles que estavam com medo da morte, ou presos na servidão, ou na escravidão, e livrou. Então Jesus fez uma obra completa. Então Satanás também agora, ele não tem mais o poder de matar, roubar e destruir, e também ele não tem mais o poder da morte. Quando Jesus aparece para João, ele diz assim: eis que tenho as chaves, plural, as chaves
da morte e do inferno. Então esse ser agora, nem a chave de onde ele está, ele tem. As chaves da morte estão na mão de Jesus. Por que eu vou ter medo do diabo, ou vou ter medo da morte, se as chaves da morte estão nas mãos de Jesus? É Ele que tranca e destranca, é Ele que abre e fecha. As chaves do inferno estão nas mãos de Jesus. Amém? Tendo dito isso, Filipenses 3:10 vai dizer exatamente isso que eu quero citar com vocês. Diz assim: para conhecê-lo, né? Ou para conhecê-lo melhor. 3:10. Para conhecê-lo. Tem uma vírgula para parar para pensar. Para conhecê-lo. Pastor, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece os meus problemas. Óbvio. Deus conhece as minhas situações. Deus conhece a minha vida. Claro. Mas a pergunta aqui no texto é: você o conhece? Pastor, eu conheço a palavra de Deus, mas a pergunta para mim: será que eu conheço o Deus da palavra? Ah, pastor, eu conheço a palavra de Deus. Eu já li a Bíblia várias vezes, todo ano eu faço o anuário da leitura da Bíblia, eu pego o pão diário, eu leio, eu estudo, tudo. Amém. Você conhece a palavra de Deus, mas a pergunta é: você conhece o Deus desta palavra, que permanece para sempre nos céus, que é viva e eficaz, que é poderosa? Então o texto diz: para conhecê-lo e também a virtude da sua ressurreição, o poder. Se eu escrevesse aqui na virtude da ressurreição, ia ficar um pouco estranho. Eu escrevi aqui no poder da ressurreição, que é a mesma coisa. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para ver, está dizendo Paulo aqui aos Filipenses, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Nós acabamos de cantar aqui, está gostoso, está muito bom a gente cantar. Que ele vai vir. Mas a igreja será arrebatada, sim. Mas pode ser que ele pode vir só para você, só para mim. Isso que a gente não para pensar. A gente está falando muito de ressurreição, aguardando o arrebatamento. E se? O pastor Sérgio pregou aqui essa noite. Aí chega a notícia: olha, nós vamos no velório. Foi arrebatado. Foi chamado. O pastor Sérgio não está mais entre nós. Aí você não vai me ver mais aqui movimentando. Você vai me ver talvez com esse terno, com um terno semelhante a esse, todo bonitão, mas gelado dentro do caixão. E ninguém vai querer me guardar, por mais que me ame, nem a minha esposa. Por mais que me ame, ninguém guarda defunto. Defunto a gente faz o sepultamento. E por pior que seja o ser humano, por pior maldito, por pior lástima que seja, defunto nenhum fica em cima da terra. Com dinheiro, sem dinheiro, com caixão bonito, sem caixão bonito, do jeito que for, não fica em cima da terra. Com certeza vai ser sepultado. É uma certeza. Uma das coisas piores para um defunto, eu falo isso através do conhecimento de alguns colegas que são médicos de necrópsia, né? E eles falam que a coisa pior que tem para um defunto é não ser sepultado. Eu não sei como se explica isso na biologia, mas eles dizem que há um sentimento de contração, e quando eles acham esses corpos, eles estão contraídos com uma posição fetal, de medo. E o legista tem que ir ali, com paciência, e fazer aquele trabalho. E tinha um legista muito famoso aqui em São Paulo, ele conversava com os cadáveres, coisa estranha. Ele ia todos enrijecidos, e ele ia dizendo: você foi encontrado, calma, a tua família vai te sepultar. O pessoal achava aquilo estranho, né? Aquilo. Mas você sabe que a coisa, o
o cadáver enriquecido, ele ia soltando. O estudo aqui de São Paulo, aqui. Instituto Médico Legal de São Paulo. Então a pior coisa que tem para um cadáver é não ser sepultado, por pior que seja. E nós todos morreremos, de certo. Só que nós temos uma vantagem no poder da ressurreição, é que nós não morremos. O fato é que morremos, mas não morremos. Pastor, você não veio falar do poder da ressurreição? Sim. Agora, amados, como eu vou falar de ressurreição sem falar de morte? Fica difícil de entrar no assunto. Pastor, vira essa boca para lá. Eu viro, mas não adianta, ela vem. E a morte, ela tem uma coisa muito bonita nela, que ela não faz acepção de pessoas. Ela leva grande, pequeno, branco, preto, rico, pobre. Ela leva de tudo, ela não faz acepção. Ela é igual para todos. Pode mudar a caixa de madeira ali. Pode ter. Vai de zero, ganhar de 1.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000, de 50.000. Mas o final é o mesmo. E certo é que morreremos. Então está dizendo aqui que nós precisamos conhecê-lo e conhecer a virtude, o poder da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela foi tão transformadora, tão impactante, que ela criou um cataclisma no planeta e também no universo. A ressurreição de Jesus foi tão terrível para a Terra que houve terremoto. Houve um grande terremoto. E também alguns corpos de santos ressuscitaram naquele mesmo dia e foram vistos andando na cidade. A ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele foi tão maravilhoso e tão grande que você não faz ideia do que aconteceu. Ele vai dizer que em Jesus foram reconciliadas com Deus todas as coisas. Esse mesmo apóstolo vai dizer que foram reconciliadas todas as coisas, tanto aqui na terra como no céu. O sangue do Cordeiro também trabalhou no céu. Paulo vai falar isso para nós. O sangue do Cordeiro também trabalhou no céu. Tirou a mácula da terra e também do céu. Mas como nós estamos falando de ressurreição, vamos até nesse assunto. Senão a gente entra em outro assunto, da majestade, da grandeza de Jesus, do sacrifício de Jesus, que nós já ouvimos bastante aqui nessa noite. O pastor Rui dizia, precisamos falar uma coisa. Aí eu trouxe uma palavra de 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição. Paulo explicando aos coríntios acerca da ressurreição. Eu dizia para os irmãos, na primeira ministração de 2021, eu dizia para os irmãos, as pessoas aí fora, na pandemia, estarem com medo da morte, até é compreensível. Agora, um cristão ter medo da morte é algo difícil de se compreender. Porque você fala para a tua família, eu fui salvo, Jesus me salvou. Não é isso? Não é isso? Aí a pergunta é, salvou do quê? Por quê? Para quê? E vai ter mais perguntas aí. E a tua família, ou as pessoas que só esses crentes acham que eles são melhores do que os outros, acham que só eles são salvos. O mundo falando de nós, né? E a grande fala do cristão ou do crente, falar dita no mundo, é a respeito da salvação. Se nós falamos que vamos morar no céu, não é isso? A igreja será arrebatada, sim, mas só que alguns vão embora antes. Eu vou voltar para casa, não é isso? Nós cantamos aqui também. Eu vou voltar para casa. Crente não morre, crente volta para casa. Crente não morre, crente é coroado. O salmista diz que Deus tem prazer,
Salmo 116, 15 diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Diz que Deus dá risada. Deus fica muito feliz quando eu e você partimos. A tua família vai sentir a dor da separação, mas Deus vai sentir a alegria da união. Deus vai ficar muito feliz e satisfeito. Meu filho, minha filha está voltando para casa. Não está indo embora. Ah, foi embora, meu parente. Não! É crente. Não foi embora, foi para casa. Minha irmã foi para casa agora dia 10 de outubro, tombada por um câncer. A Zuleika do Paulo Franco também, que está nesse livro, tem duas fotos nesse livro. Uma é a minha irmã Ieda Maria Barbosa, e a outra é a Zuleika, o Mendes Franco, que é a filha do pastor Paulo Franco, também tombada por um câncer. Nós vamos chegar a falar sobre isso daqui a pouco. Mas voltaram para casa, não foram embora. Como assim? Ah, meu parente foi embora. Não. Seu parente foi para casa. Não saímos de Deus, não soprou no primeiro homem, o sopro da vida, não veio dele e volta para ele. Separação foi embora quando morreu sem Jesus. Aí foi embora. Morreu com Jesus, voltou para casa. É um momento de alegria, de festa. Mas tem um poder, não falando só da morte física, mas falando agora da morte espiritual. As pessoas, diz lá em João 5,24, Jesus disse assim: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem, olha o verbo, tem a vida eterna. Não é um dia talvez quando, tem a vida eterna. Olha a segunda promessa: não entrará em condenação, não passará pelo trono branco, não passará pelo juízo final, não entrará em condenação, mas tem a vida eterna. Glória a Deus. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, disse Jesus. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso que você chama de vida e que eu chamo de vida, Jesus chama de morte. Nasceu uma criancinha, ô pastor, começou a viver. Não, queridos, começou a morrer. Ela vai chegar até um teto. Alguns chegam mais, né? O pastor Laura se mais alto, mas ele para de crescer uma hora para, né? E depois a gente vai envelhecendo e vamos baixando um pouquinho, né? Vai encolhendo um pouquinho. E começou a viver. Não, começou a morrer. É um ano a mais de vida. Não, é um ano a menos de vida cada aniversário. Diz que tinha um menino chupando um picolé, um sorvete. O calor, lá na região que eu venho, a temperatura lá é de 35 a 42 graus. Então tem sorveteria para todo lado, fica aberto a noite toda. E o menino estava chupando um sorvete, e ele chupava o sorvete e chorava. E chorava copiosamente chupando o sorvete. Alguém não aguentou e perguntou: menino, cara, você está feliz? Você não está chupando sorvete? Por que você está triste chupando sorvete? Ele é que quanto mais eu chupo, menos me resta. Assim é a vida. Quanto mais você usa, menos resta. Estamos em contagem regressiva. Mas olha a alegria. A contagem regressiva é para encontrar com Ele. Hebreus 7,26 diz que convinha nos juntar o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, ou seja, mais lindo do que os céus. Vocês acham que eu estou preocupado em andar em ruas de ouro, ostentar rua de ouro? Quem ostenta ouro é o pessoal do tocadão, aqueles corazão, aquelas coisas. Crente não ostenta ouro, não. O ouro lá é uma coisa tão comum que usa para fazer asfalto. Eu sou construtor. As pedras preciosas é uma coisa tão comum que usa no fundamento, ali no alicerce. As pedras preciosas são usadas no alicerce. As portas,
Cada uma das 12 portas é uma pérola. Imagina o tamanho da ostra para fazer uma pérola dessa. Deixa para lá, vamos pensar nisso depois. Né? Mas, de tudo isso que é lindo, não é. O mais lindo não é o céu, é Ele. Encontrar com Ele que é lindo. É vê-lo, quem imaginou? Eu fico assim, olha, eu vou vê-lo. E Ele deu certeza, Ele falou, vocês vão se assentar comigo. Pelo menos 3 figuras está garantida. A mesa, com Abraão, Isaac e Jacó. Vocês vão se assentar comigo. Ao que vencer. Mas pastor, não dá para a gente pensar nisso depois? Não dá para a gente falar nisso depois? Porque agora nós precisamos trocar de carro, trocar de casa, e trocar algumas coisas, a mobília, e sabe, aquele eletrodoméstico de última geração, e aquela coisa, aquela máquina robotizada, agora aquela lava, seca, passa, e ainda pendura no guarda-roupa, né? Não. Civil é bom, mas não. Mas a nossa cidade está no céu. Desse mesmo Filipenses 3:20. A nossa cidade está no céu, onde também aguardamos o nosso Salvador. Então, esse assunto me chamou a atenção, vendo a falta de esperança dos crentes, não foi do mundo. O que me chamou a atenção não foi ver os meus amigos do mundo com medo da morte. O que me chamou a atenção foi ver os crentes com medo da morte. A tua família deve ter olhado para você, para mim, para nós, e falado assim: esses crentes falam que vai para o céu, estão tudo com medo que nem nós. Quem é que vai acreditar numa coisa dessa? Quem é que vai acreditar que tem céu? Ninguém acredita que nós somos desses. Seu produto está ruim de vender. Está com o mesmo medo da pessoa. A mesma palavra, existe até um tratamento que está citado também nesse livro. No Hospital Samaritano tem um tratamento, tem uma terapia exclusiva para quem tem medo da morte, chamado tanatofobia. Tem uma terapia exclusiva para isso. Eu fui pesquisar. No Hospital Samaritano, eles cuidam de pessoas que têm pânico e medo da morte. Tem pessoas que você não pode nem falar do assunto, por isso que eu estou meio devagar, meio delicado. Tem pessoa que segura na cadeira, tem pessoa que vai embora, tem pessoa que levanta e vai embora, porque lembra dos seus, lembra. E a pior coisa lá da sala do velório, que a gente não quer entrar, não é que tem medo do defunto. Não é isso. Eu demorei algum tempo para entender. Não é medo do defunto. Na realidade, quando a gente vai no velório e tem aquela carta de madeira, não tem medo do defunto. O medo é de ser o próximo. E deve ter uma plaquinha escrita ali no pé do defunto, no cartão, escrito próximo. E é uma fila que anda e ninguém liga de passar a senha, né? Não, pode pegar minha senha, por favor. Tenha bondade, Senhor, por favor. Não tem pressa. Não tem pressa. Mas Paulo diz que viver é ganho e morrer é lucro. Glória a Deus. Tem alguns crentes aqui nessa noite. Glória a Deus. Mas tem pessoas que dizem: pastor, se morrer é lucro, eu prefiro ficar no prejuízo. Prefiro ficar no prejuízo, então. Então, a ideia de falar da ressurreição, não vou falar de morte, de tristeza, não é isso. A ideia é de você falar da ressurreição com uma certeza tão grande, tão genuína, que o teu parente, teu amigo, teu colega de trabalho fala: eu quero isso que esse cara tem, eu quero isso que essa mulher tem, eu quero isso que esse jovem tem, eu quero essa certeza aí, eu quero essa segurança, eu quero isso para a minha vida. No sepultamento do pastor Messias, o pastor Wallace teve lá, teve. Pastor, não, foi só no hospital, o pastor Jonas, que quase morreu também. Mas Deus o ressuscitou e está aqui com a igreja. Nos últimos minutos dele, eles foram para casa, e já sabia que ele ia partir. O papai avisou para a dona Cleusa, falou: vou recolher meu filho. E ele falava assim: papai, eu quero ir para casa. Está tudo bem, papai, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, com alegria. E o testemunho dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos pacientes que estavam ao lado, eles falaram assim, pessoas que não eram crentes: eu quero isso aí que esse homem, ele sentou na cama
e falou: meu Senhor. E o rosto dele brilhava. As pessoas de lá do hospital, porque a dona Cleusa não estava lá na hora que ele partiu. E quando eles chegam, um senhor que estava no leito ao lado disse: o que é isso? Como que é isso que teu pai tem? Como que é isso? O que? Eu quero isso, o que é isso? Ele falou: claro, está disponível para você também. Mas olha o poder da ressurreição. Por que esse ministro, o pastor Messias, estava confiante? Que ele sabe que aquele tombamento do corpo é provisório. É provisório. Porque um dia, ao soar da última trombeta, ele dará ordem e os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos arrebatados. Quero que você abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o texto que fala muito em velório, né? Se fala muito em velório desse texto, e eu quero dizer para vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, se fala muito em velório. Eu percebi que vocês não têm relógio na parede, então aqui não tem pressa, né? Mas deve ser até 8h30, né? Tem igreja que tem um relógio bem na frente do pastor, assim, que é para dar um jeito de terminar logo, né? Deveria ter, que eu estou vendo preguinho, né? Mas a gente já vai fechando o assunto. Vocês já entenderam? É fácil. A ideia desse livro é que você ore com bons olhos, com gratidão, com alegria, e entenda que a morte não é mais tua inimiga. Como assim, pastor? Não. A morte agora é nossa amiga. Ela nos dá um passaporte de alegria. Lembra do Play Center? Ela nos dá um passaporte para encontrar com o Senhor. Que mal que a morte pode me fazer? Nenhum. E ainda tem uma promessa que diz que ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, que essa que é terrível. A primeira não, a primeira é tranquila. Bem-aventurado e santo aquele que participa ou que está incluído na primeira ressurreição. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 13, que a gente usa no culto fúnebre, ou fala no velório, esse texto aqui era ou seria bom que nós falássemos à mesa com a nossa família, que nós falássemos de reuniões, que nós falássemos esse texto no churrasco, não no velório. A gente fala no velório, não tem nenhum problema, mas é um texto que seria bom que nós conversássemos sobre ele e que nós refletíssemos sobre ele, porque olha o que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que já morreram. Não quero que vocês sejam ignorantes. Aí fora, a ignorância é muito grande. O kardecismo, o espiritismo, o islamismo. No México tem a deusa da morte. E o mexicano lida com a morte muito melhor que nós, porque no dia da morte, no final, eles fazem churrasco dentro do cemitério, levam comida, seguem em cima da sepultura. Dia da morte no México é tranquilo. Não é que nem o nosso aqui, o final aqui, eles vão fazer festa para reviver a memória do seu ente querido. É a cultura mexicana. Também tem idolatria, claro, mas é um pouco melhor do que a idolatria. Se é que tem uma idolatria melhor, essa é um pouco mais suave do que a brasileira ou de outros. Mas nós deveríamos lidar com a morte muito bem, sabendo que não é o fim. É o fim quando é a morte do ímpio. Que o mesmo Deus que diz que tem alegria na morte dos seus santos, diz também o profeta que ele não tem prazer na morte do que morre. Quando morre alguém que nasce em Jesus, a família chorando e o Espírito de Deus também chorando, que nunca mais vai ter chance, nunca mais tem salvação, separou eternamente. Mas para nós não, para nós é motivo de alegria. Então ele vai dizer que eu não quero que vocês sejam ignorantes com os demais que não têm esperança.
Eu não quero que você seja ignorante acerca dos que morrem, para que vos não entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ô pastor, como é que não vai ficar triste? Morreu minha mãe, morreu minha irmã, meu irmão. Como que eu não vou ficar triste? Não, não é isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo para que você não fique triste como os demais. Você fique triste sim. O luto é importante, é necessário. A gente fica triste pela separação momentânea. Mas ele diz, não é para ficar triste como os demais que não têm esperança. Nós ficamos tristes, mas com esperança, alegrando na esperança. Então o apóstolo está dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Porque ele já tinha falado um pouco com os Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E aqui ele falando aos Tessalonicenses, ele vai dizer, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram. E eu não quero também que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Vocês vão se entristecer sim, mas vão se entristecer com esperança. É isso, é essa fala do apóstolo. E ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha a promessa. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou, assim também os que dormem, os que morreram em Jesus, Deus os trará a trazer de volta. Não dá tempo de ler muita coisa, por isso que tem um livro. Mas o profeta Isaías vai dizer que no dia da ressurreição, ele nem sabia, é o profeta messiânico, ele nem sabia como ia ser isso. Ele diz que nesse dia, que a terra vai devolver os mortos, diz que a terra vai gritar de dores de parto, diz que a terra vai urrar de dores, porque vai ter que devolver os mortos. Ô pastor, mas e agora? Como é que vai ser esse negócio? Como que ressuscita? Como que vai ser isso? A Bíblia responde. A Bíblia responde. Como vai ser? Porque vai vir uma pergunta. Aqui ele termina dizendo que nós não precederemos os que dormem. Porque no mesmo dia, o final desse texto diz que nesse dia o Senhor dará ordem e ao soar da trombeta os corpos dos santos se levantarão. E depois que os mortos ressuscitarem, imagina a cena comigo, cria uma imagem agora aí na tua cabeça. O planeta Terra hoje tem 8 bilhões de habitantes. Agora junta todos os mortos de 2 milênios em cima da Terra. Porque ressuscita tudo de uma vez só. Imagina a multidão. Vai ter muito mais gente ressurreta do que os nossos vivos. A multidão dos ressurretos vai ser muitas vezes maior do que nós, os que ficarmos vivos. Óbvio. E tanto é que a doutrina da reencarnação não dá certo, não é nem por causa da espiritualidade, é por causa da matemática. A doutrina da reencarnação ela perde na matemática. 8 bilhões de habitantes. 6, 5, 2, 1. Lá atrás, 1 bilhão. 500 milhões de habitantes. Se tinha 500 milhões e morre e reencarna, quer dizer que a conta não fechou, porque tem 8 bilhões agora, como é que foi isso? Então a reencarnação é uma doutrina tão falida que ela não dá certo nem no 2 mais 2, nem na matemática ela dá certo. Não tem como. Nasceu muito mais gente. Nasce muito mais gente do que morre. E estamos aí aumentando. A Terra está enchendo cada vez mais. Os irmãos estão percebendo. Já há uma projeção, um estudo sobre alimento. Estão projetando para os próximos 50 anos como dar comida para esse povo todo. Estão com 8 bilhões. Para chegar em 20 bilhões vai ser muito rápido. E tem que dar comida para essa gente toda. Então, na ressurreição, ressuscita todos. Aí vem a pergunta, pastor, como que é isso? Como que corpos ressuscitarão? Volte comigo no capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque dá um nozinho na nossa cabeça, né? Como é que é isso? Vamos ressuscitar? Porque eu estou falando da minha ressurreição, eu quero saber. Eu tive as minhas dúvidas, fui saná-las na Bíblia e estou aqui compartilhando com você. Porque a minha primeira pergunta é:
Com que corpo? Como que vai ser? Como que vai ser o corpo da ressurreição? Será que nós vamos ser o espírito com o corpo? Será que nós vamos ser feio, bonito, alto, grande? Vai ter gente clara, escura, negro, amarelo, japonês? Como é que vai ser? São as perguntas. E é óbvio que tem a pergunta, tem que ter, senão a gente não seria seres racionais ou pensantes, né? Mas o apóstolo responde. Fizeram uma pergunta para ele, porque ele foi apertado por uma turma que acreditava, aqui estamos falando com gregos, eles acreditavam que tanto tinham medo desse assunto que eu trouxe aqui, que é a talasfobia, que era o mensageiro do Hades, lá, falando dos gregos, né? O mensageiro do Hades era um ser chamado Thanatos. E os gregos temiam de medo quando o Thanatos chegava, era o ser que buscava o grego quando morria. E quando o grego morria, eles colocavam 2 moedas no olho do barqueiro, levar ele do outro lado. Então Paulo aqui está sendo questionado por judeus, por gregos, uma série de pessoas, inclusive por pessoas que acreditavam no batismo pelos mortos. E Paulo não está ratificando o doutrina do batismo pelos mortos. Ele está falando, vocês não falam que tem batismo pelos mortos? Então vocês acreditam na ressurreição. Então perguntaram para ele que corpo. Capítulo 15 de 1 Coríntios, e a gente vai finalizar por aqui, eu creio, vai dizer que Paulo começa a falar da testemunha de Jesus, que ele não viu, mas ele conviveu com pessoas que viram, mais de 500 irmãos, a maioria que estavam vivos ainda no tempo de Paulo, e depois foi visto, versículo 7, por Tiago, pelos 12, por Cefas, enfim. Mais para frente ele vai dizer que se não há ressurreição, versículo 13, 15, 13, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Se nós não vamos ressuscitar, então é uma mentira que Cristo ressuscitou. Porque a promessa dele é, assim como eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar também e vão ter um corpo semelhante ao meu. Glória a Deus. Com que corpo, pastor? Lucas capítulo 24, finalzinho, diz que o corpo da ressurreição, Jesus levanta com o corpo da ressurreição, e na aparição, quando eles voltam no caminho de Emaús e voltam correndo, e nessa aparição, terceira e última, Jesus entra com as portas fechadas. Como assim, pastor? Atravessou a parede. Foi. Com as portas fechadas. Pedro vai falar na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, vai falar assim, olha, com ele nós comemos e bebemos depois de ressurreto. Uau! É o super do super Jesus, porque agora ele não tem mais a física, ele domina a física. Ele domina as moléculas, ele atravessa parede, porta, sem necessidade. E eles ficaram, uau! E Jesus viu a cara de uau, de espanto deles. Vocês estão achando que eu sou um fantasma? Vocês estão pensando que eu sou um espírito? O espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo. E todo mundo assustado, né? E Jesus viu que eles estavam assustados, com piedade deles, falou, alguém tem uma coisa para comer aí? Estou citando Lucas 24, finalzinho. Aí deram para ele um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus, depois de ressurreto, atravessando a parede com a porta fechada, ele comeu o peixe assado e o favo de mel na frente deles. Aí eles ficaram, uau! Eles ficaram tão atônitos que em Atos, no capítulo 1, logo lá no versículo 7, ele fala assim, Senhor, é agora nesse tempo que o Senhor vai dar o pé nos romanos e vai conquistar o reino e vai restituir o reino a Israel, porque agora é o super Jesus que atravessa as paredes e portas e não morre nunca mais. Eles pensavam isso. E Jesus falou, vocês não entenderam nada. Não é da conta de vocês. Versículo 7. Os tempos, as estações que Deus separou sobre o prazer, não é isso. Mas é da conta de vocês, no versículo 8.
Mas vocês vão receber poder, e com esse poder que ele recebeu, que nós recebemos, o poder da ressurreição, com esse poder da minha ressurreição, vocês vão ser minhas testemunhas. Glória a Deus. É isso. Mas eu também não quero desprezar a atitude deles, eu também pensaria isso. Uau, é agora, não tem romano que aguenta mais. Agora ele passa por cima de todo mundo. Quem vai matar ele? Não mata, mas mataram, mas ele voltou, quem vai matar ele agora? A ideia deles era essa. Por isso que eles perguntam. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Mas Jesus está dizendo, não, eu vou fazer com vocês o que ele escreve, Paulo escreve em Romanos 8:29. Diz que ele é o primeiro, e vai citar aqui de novo, no capítulo 15, versículo 16 agora, diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos no nosso pecado. Ou seja, se você não acredita na doutrina da ressurreição, na ressurreição de Jesus e na sua ressurreição, você ainda permanece nos seus pecados. Você nem perdoado foi. Você nem deveria estar carregando a Bíblia. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos condenados. E vai falar um pouquinho mais à frente disso. Ele vai dizer, versículo 19: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse versículo que o pastor Alisson usou muito bem aqui, 2 Coríntios 9, ele fala sobre serviço para o corpo, oferta para o corpo, para manter o corpo, para que o corpo de Cristo funcione. O texto inserido é esse. Não é que você vai dar bastante para ficar bem rico. Nada disso não. Se Deus enriquecer você devia da igreja. A maioria de vocês dizia da igreja, e a maioria dos homens aqui troca de mulher. A gente não está preparado para ter dinheiro. Primeiro ele prepara, depois ele te dá dinheiro. A ideia do pastor é essa, que você entenda isso. E quando a gente entende a comunicação da necessidade dos santos, a comunicação da necessidade de honrar o Senhor, aí sim essa oferta tem um valor, tem um peso espiritual, e com certeza aquele que semeia muito vai colher muito. E quando ele fala muito, nem sempre é dinheiro. Pode ser que você semeou dinheiro, mas vai colher vidas na sua família. Pode ser que você semeou dinheiro, mas vai colher cura, vai colher libertação. E também pode ser que você vai ser um mega empresário aí para sustentar o reino de Deus. O problema é que quando vira mega empresário, não entende que aquele dinheiro é de Deus e que o mega empresário é um serviçal de Deus para colocar dinheiro na casa de Deus. Aí o mega empresário já não dá mais dízimo. Até 10 mil o dízimo vai muito bem, pastor Horas. De 10 mil em diante é difícil dizimista. De 10 mil em diante, 100 mil, o cara já fala assim, 10 mil para a igreja, o que o pastor fez com esse dinheiro? É da sua conta, você é dizimista não é problema seu. O seu problema é entregar. Amém. E nós cantamos, né? Tudo entregarei. Eu confio. Ó Jesus bendito, tudo deixarei. Deixa nada. Então, quando Deus enriqueceu um crente, talvez seja você. Amém. Ô glória! Né? Quando Deus colocou bastante dinheiro na sua mão, é porque você vai ser um mordomo com a dispensa maior e Ele confiou mais em você. Amém. É isso. Porque você guarda. E quem guarda muito não vai dar tempo, porque talvez você vai partir antes daqueles que não se esforçaram, que vão gastar seu dinheiro, é que vão usar seu carro. Aquele carro que você não vê que ninguém entra dentro, né? O cachorro tem que bater o pé, pode sujar. Pois então, vão sujar teu carro, vão usar. E as coisas que você tanto ama vão jogar fora. Aquelas ferramentas que você não empresta, a viúva vai dizer, leva, que não faz dinheiro dele. Mano.
não quer te dar dinheiro para te dar ruína. Deus quer te dar dinheiro para você ser próspero espiritualmente. Pastor, mas vai falar contra a doutrina da prosperidade? Nunca. Eu gosto da doutrina, eu não gosto da teologia da prosperidade. Agora, a doutrina da prosperidade é bíblica. E o salmista diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus ama. Chega, pastor, olha, o que está faltando? Só isso? Manda fazer o dobro. Fidelidade, liberalidade, lealdade, honra. É isso que ele diz? Honrar a Deus com as minhas finanças. E aqui não é troca. E não estou aqui para falar, mas tem a ver com a ressurreição. Porque a pessoa que vive no poder da ressurreição, ela sabe que hoje pode ser o seu último dia, pode ser o meu. E na realidade nós fazemos projeção para amanhã, usurpando o tempo que não é nosso. Nós fazemos projeção para daqui 1 ano, daqui 10 anos, precisamos. Mas usurpando um tempo que não é nosso. Porque na realidade, nós não temos nem o final do dia de hoje. Que não acabou ainda. Daqui para meia-noite pode acontecer muita coisa. Mas aqui ele está dizendo que esse poder da ressurreição te faz ser ativo, te faz ser um cristão livre, liberto, feliz, satisfeito, vendendo alegria, contagiando com alegria e com o prazer da salvação, se alegrando na salvação e na ressurreição. E ele pergunta, olha, porque assim, versículo 22, porque assim como a morte veio para um homem, e também a ressurreição dos mortos veio também para um homem, que é Jesus Cristo. Porque assim como todos dormem em Adão, todos morreram em Adão no pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Preste atenção aqui. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. O que quer dizer isso, pastor? Cristo, as primícias. Eu venho de uma região agropecuária, região de Araçatuba. Campos que se perdem de vista, de soja, de sorgo, de milho. Máquinas que trabalham dia e noite. O vendedor vai vender a lavoura dele. Ele manda uma foto, hoje manda uma foto no GPS, ou manda um drone e vê lá a área plantada. Mas antigamente não era assim, não tinha como. Mesmo tendo o drone, tendo a foto, tem que mandar a prova do material para ser investigado. Ele leva uma quantidade, 1 quilo, 2, daquele material, daquela soja, aquele milho, aquele feijão, o que seja. E aquele material vai ser investigado no laboratório, se é bom. Depois de investigado, é feita a compra. Esse material é chamado de primícia, ou primeiro fruto. Então o comprador quer ver a primícia, o primeiro fruto, para comprar a roça inteira. É isso que Paulo está falando. Cristo, as primícias. Deus exigiu uma amostra de como vai ser o crente ressurreto. Cristo é a primícia, Cristo é o primeiro fruto. Ou seja, Deus está dizendo, já tem um homem no céu, tem um homem lá, tem um homem no céu, Jesus Cristo homem, tem um homem, é por isso que nós vamos ressuscitar e vamos morar no céu. Tem um homem já no céu, à destra do Pai. Ele é a primícia, ele é a amostra da colheita. E um dia o Senhor vai dar ordem aos seus anjos e eles vão recolher ou colher, e vai juntar no seu celeiro a sua colheita, o trigo. Mas a palha vai ser queimada com fogo que nunca se apaga. Então essa é mais ou menos um pouquinho a doutrina da ressurreição. Com que corpo ressuscitaremos? Meu horário restaurou. Com que corpo ressuscitaremos? Morreu um idoso com 102 anos, pastor Alisson, capengando, todo tortinho. Vai ressuscitar um velho, todo tortinho? Morreu uma pessoa sem uma perna. Vai ressuscitar mutilado? Morreu uma pessoa com câncer, como a minha irmã e a amada irmã Zuleika. Vai ressuscitar com as marcas do câncer?
Morreu uma criança. Vai ressuscitar uma criança? Natimorto, que é o que morre na barriga da mãe, que nem nome tem. Quando você vai tirar, quando você vai sepultar, a certidão de óbito é natimorto. Vai ressuscitar um natimorto? Com que corpo vamos ressuscitar? Óbvio, da mesma maneira, o mesmo corpo que vocês estão vendo, vocês vão ressuscitar. Um homem formado, Jesus, aparece com um corpo de 33 anos, formado. Ele disse que nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Seremos semelhantes a Ele. Então, essas dúvidas tratam sobre isso, esse pequeno livro. Valor simbólico aqui, R$36, está lá no fundo, se quiser pegar. Tem Pix, vai ficar um Pix lá. Também você que quer em PDF, ou quer o e-book, também tem o e-book, R$16. Para quem a gente produza mais. A intenção desse livro são letras grandes, para brasileiro que não gosta de ler. Né? Então são letras grandes, linguagem baixa, acessível, para que você compreenda e passe para outros. E a ideia desse livro é que você converse com teu filho sobre isso. Agora, chegar na sala de velório e entrar com a mão dada com a criança, vamos lá ver. Não esconder. Para que você converse sobre isso. Fala, não, nós temos algo muito melhor do que o mundo, porque além da salvação, nós temos a ressurreição, temos o poder da ressurreição, e esse poder da ressurreição, ele disse que nós seríamos suas testemunhas, e operaríamos, ou operamos, o mesmo poder que Cristo operou. Ele finaliza dizendo, João 17:22, ele diz, a glória que o Pai me deu aqui na terra como homem. Depois confere lá, João 17:22, Jesus orando por nós. A glória que o Pai me deu aqui na terra como homem, eu não vou levar para o céu, eu vou passar para vocês. A mesma glória que o Pai me deu aqui na terra como homem, que vocês vão ter. Vocês vão agir, se movimentar, respirar, comer, andar, viver, fazer o que você quiser, no poder da ressurreição. Obrigado, pastor Wallace. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, podem apagar só essa luz aqui para a gente dar os recados. Eu queria agradecer o pastor Sérgio